O escritório particular era o tipo de ambiente que a riqueza cria quando quer impressionar a si mesma. Paredes revestidas de madeira escura, livros que provavelmente não haviam sido abertos em anos, e no centro da parede principal, um cofre embutido com um painel biométrico que brilhava vermelho no escuro como um olho irritado. Era tarde. Os únicos sons eram o peso do silêncio caro e a respiração agitada de uma mulher jovem, cujos sapatos de salto ecoavam no mármore com a cadência de alguém que está tentando usar o próprio andar como argumento. A outra mulher estava de pé diante do cofre com as mãos entrelaçadas na frente do avental cinza. Não havia pânico na postura dela. Havia a quietude específica de quem aprendeu, ao longo de muitos anos, que a quietude é a única forma de proteção disponível quando se é a pessoa com menos poder na sala. A bolsa de grife bateu no couro da poltrona com um estalo que a jovem certamente calculou para soar como raiva e não como descontrole, embora fosse as duas coisas. Velha incompetente. A voz dela era o tipo que escala sem aviso, passando de fria para estridente em meio segundo. Os investidores pousam em 20 minutos e você não consegue nem abrir uma porta. É por isso que pessoas como você ficam nos aposentos dos empregados para sempre. A mão dela fechou em torno do pulso da mulher mais velha, com a pressão imprecisa da fúria. Não era uma contenção calculada. Era o gesto de quem precisa tocar a raiva em algo concreto. A mulher mais velha não recuou. Não fez som. Fechou os olhos por um momento, com a expressão de quem está ouvindo algo que os outros ainda não conseguem distinguir do silêncio. Na entrada do escritório, um homem sentado numa cadeira de rodas girou levemente a cabeça na direção da voz. Usava óculos escuros e tinha uma bengala branca atravessada sobre o colo, as mãos pousadas sobre ela com a quietude de quem aprendeu a transformar a imobilidade em atenção. Nenhum músculo do rosto dele se movia de forma óbvia, mas nos lábios, por uma fração de segundo que durava menos do que uma respiração, havia algo que se parecia com um sorriso. A mulher mais velha libertou o próprio pulso com gentileza. O movimento de quem se solta, não de quem é solto. Então, olhou para o cofre. Olhou com aquela atenção que não é visual, mas tátil, o olhar de quem está lendo algo que a maioria das pessoas não sabe que está escrito. E disse, em voz baixa, com a precisão de um diagnóstico: o atuador está desalinhado. Terceiro pino, lado esquerdo. Mas para entender o que trouxe essas três pessoas àquele escritório naquela noite, precisamos recuar no tempo. Precisamos ir até onde tudo começa de verdade. No silêncio das primeiras horas da manhã, antes que a casa acorde e precise de algo. Dona Rosa havia aprendido que as melhores horas eram as que ninguém disputava. Às 5 da manhã, quando a mansão ainda estava mergulhada naquele silêncio particular das casas grandes que dormem, um silêncio cheio de madeira que range e ar-condicionado que zumbe e a memória de muitas pessoas vivendo no mesmo espaço sem se conhecerem de verdade. Ela já estava em movimento. Havia uma ordem no percurso dela que não era escrita em nenhum lugar e que ninguém havia definido para ela, porque havia sido construída ao longo de anos de observação até se tornar a forma mais eficiente de cuidar daquele espaço específico. Primeiro, o corredor leste, onde a luz do amanhecer entrava pela janela alta e revelava o pó que a tarde anterior havia depositado sobre as superfícies. Depois, a sala de jantar, onde as peças de prata precisavam de atenção regular para não escurecer. Depois, a biblioteca, onde os livros eram espanados com um pincel pequeno que ela havia comprado com o próprio dinheiro, porque o espanador comum deixava marcas nas lombadas dos volumes mais antigos. Ela se movia com a graciosidade específica de quem habita um espaço sem precisar anunciá-lo. Não havia desperdício no gesto dela. Cada movimento era o resultado de uma competência acumulada ao longo de décadas que ninguém havia formalmente reconhecido, mas que estava presente em tudo que ela tocava. No quarto dela, pequeno no fundo da ala de serviço, com uma janela que dava para o jardim dos fundos, havia uma ordem diferente da ordem da casa. Era uma ordem pessoal, construída com os recursos de uma vida que havia deixado muito de lado, mas havia guardado o que importava. A cama era feita com a precisão que ela aplicava em tudo, as dobras dos lençóis formando ângulos que um inspetor militar poderia aprovar sem comentários. Sobre a mesa pequena, havia uma fotografia de uma jovem com o sorriso aberto, de quem não sabe ainda o peso que a vida tem. A filha, formada em engenharia de sistemas, vivendo numa cidade diferente, ligando toda domingo à noite com uma pontualidade que era a herança da mãe. E na prateleira,
entre a fotografia e a parede, uma fileira de livros que não eram os livros que as pessoas esperariam encontrar no quarto de uma governanta de 63 anos. Manuais técnicos de criptografia, arquitetura de sistemas eletrônicos, segurança em automação residencial. Alguns com marcadores de página em vários pontos, alguns com anotações nas margens escritas com a caligrafia pequena e densa de quem anota para si mesmo, não para ser lido por outros. Ela havia chegado àquela casa 12 anos atrás, com um currículo que listava experiência em gestão doméstica e nada mais. O que o currículo não listava, porque não havia espaço nas categorias disponíveis para aquele tipo de informação, era que ela havia passado os 15 anos anteriores trabalhando como técnica de sistemas de segurança antes de a empresa ter encerrado as operações e ela, aos 50, ter descoberto que o mercado para mulheres de 50 com especialização técnica era consideravelmente menor do que deveria ser. Havia aceitado o emprego na mansão por necessidade e havia ficado por razões mais complexas do que a necessidade, porque Victor Andrade, o dono da casa, havia sido no início o tipo de empregador que trata as pessoas como pessoas, o que era mais raro do que deveria ser. Victor Andrade tinha 58 anos e havia construído a fortuna que tinha com o tipo de inteligência que funciona melhor quando não está sendo observada. Não a inteligência performática das apresentações e dos discursos, mas a inteligência quieta de quem lê situações com precisão e age no momento certo. Havia um ano que usava a cadeira de rodas e os óculos escuros e a bengala branca em todos os ambientes da casa. Desde o acidente de carro que, segundo os comunicados médicos, havia afetado a visão de forma irreversível. Mas para entender o que de fato havia acontecido, é preciso voltar a uma tarde de 6 meses atrás, quando Victor havia chegado mais cedo do que o esperado ao andar de cima e ouvido, pelo corredor, a voz de Isabela num telefonema que ela claramente acreditava estar tendo em privacidade. Ela ria. Tinha aquele riso específico da intimidade descuidada, não o riso que ela exibia em público, calculado e melodioso, mas o riso real, que era mais agudo e menos bonito, e por isso mais revelador. Ele ficou parado no corredor e ouviu fragmentos que não precisavam de contexto para serem entendidos. Ela falava sobre a sua fraqueza, sobre como seria fácil, sobre quanto tempo ainda precisaria investir, sobre a paciência que um patrimônio daquele tamanho exigia de uma mulher com os seus planos. Victor havia ficado no corredor por um longo tempo depois que a ligação terminou. Então, havia ligado para o advogado, não para iniciar o processo de separação, para algo mais específico. Havia dito com a clareza de quem já processou a dor e chegou à decisão do outro lado dela, que precisava saber quem permanecia ao seu lado quando não havia nada a oferecer além de si mesmo, que precisava de tempo para observar, que precisava, acima de tudo, de uma situação que tornasse a pergunta impossível de ser respondida com uma mentira. O acidente havia sido real, havia acontecido, havia sido sério, havia exigido recuperação, mas a extensão dos danos à visão era, segundo os médicos que apenas ele consultava em particular, reversível com o tempo e com o tratamento. A decisão de não revelar isso imediatamente havia sido a decisão de um homem que havia aprendido que as pessoas mostram quem são quando acreditam que não há consequência para isso. Isabela havia mostrado quem era com uma consistência que não deixava dúvidas. Ela havia sido apresentada em um evento de filantropia 2 anos antes, com o sorriso perfeito e a conversa inteligente de quem estudou como parecer interessante para pessoas ricas. Havia construído a aproximação com Victor com uma paciência que ele havia confundido com afeto genuíno, até ouvir o telefonema. Na casa, ela se comportava com a naturalidade de quem já considera o espaço seu, reorganizando o ambiente sem perguntar, comentando as finanças da casa com uma familiaridade que ele observava agora com outros olhos, e tratando Dona Rosa com aquela crueldade específica de quem precisa exercer poder sobre alguém que não pode reagir para confirmar para si mesma que tem poder. Foi num almoço com as amigas que a crueldade havia ficado mais exposta do que Isabela provavelmente planejava. Ela havia convocado Dona Rosa para servir com o tom de quem não distingue entre chamar uma pessoa e chamar um elevador. As amigas riam com o riso que se ri quando a anfitriã ri, não porque algo seja genuinamente engraçado, mas porque o riso é o preço da hospitalidade recebida. Isabela havia feito comentários sobre a idade de Dona Rosa, sobre a lentidão dos movimentos, sobre a expressão grave que ela carregava no rosto, como se o trabalho de servir fosse algo que pesava.
tudo em tom levemente jocoso, tudo com o distanciamento de quem faz uma observação sobre um objeto, não sobre uma pessoa. Quando Dona Rosa derrubou a colher, um acidente pequeno, o tipo que acontece com qualquer pessoa, em qualquer cozinha de qualquer lugar do mundo, Isabela ergueu os olhos para as amigas com o sorriso de alguém que acaba de receber a deixa que esperava. Não se preocupem, demência é esperada na fase dela. O riso que se seguiu era o pior tipo de riso, não malicioso, apenas reflexo, o riso de pessoas que não pararam para pensar no que estavam rindo. Dona Rosa se abaixou e pegou a colher do chão com os olhos voltados para baixo, a mandíbula levemente fechada com a pressão de quem está segurando dentro de si algo que não pode e não vai deixar sair. Victor, na cabeceira da mesa, havia virado o rosto imperceptivelmente na direção do som. Não podia ver as expressões, mas havia ouvido cada palavra. E no rosto dele havia uma tensão que era o único sinal visível de que algo estava sendo catalogado com atenção. Então, ele havia derrubado o copo. O gesto havia sido apresentado como o acidente inevitável de alguém sem visão, o braço movendo-se na direção errada, os dedos não encontrando o objeto a tempo. O copo havia caído, e o vinho havia se espalhado sobre a toalha branca com aquela generosidade cruel dos líquidos escuros em superfícies claras. Isabela havia aberto a boca imediatamente. Deixa, a empregada resolve. Mas Victor havia dito, com a voz tranquila de quem não precisa elevar o tom para ser ouvido, que Dona Rosa poderia limpar se quisesse fazer isso. Havia algo no modo como disse isso. Não uma ordem, mas uma permissão. E a distinção importava, que havia feito Dona Rosa pausar por um segundo antes de se aproximar com o pano. Enquanto ela se abaixava para recolher os cacos de vidro, Victor se havia inclinado levemente para o lado e dito, em voz baixa demais para alcançar a mesa, mas alta o suficiente para ela ouvir, apenas 2 palavras. Obrigado. Dona Rosa havia levantado o olhar. Havia uma probabilidade razoável de que ele não pudesse ver a sua expressão. E mesmo assim havia falado. Havia agradecido. Não pelo gesto do copo limpo, mas pelo que o gesto representava, pela presença contínua de alguém que continuava a fazer o seu trabalho com dignidade num ambiente que não a merecia. Ela havia oferecido um sorriso pequeno e triste, do tipo que acontece quando uma pessoa reconhece que foi vista de verdade por alguém inesperado. E algo havia se estabelecido entre eles naquele momento, não dito em voz alta, não declarado, não negociado. O tipo de aliança que não precisa de palavras porque foi construída sobre algo mais resistente do que palavras. Naquela noite, de volta ao quarto pequeno com a janela para o jardim dos fundos, Dona Rosa havia ficado sentada na borda da cama por um longo tempo com a foto da filha nas mãos. Havia pensado em coisas que não costumava pensar durante o dia, quando havia trabalho para preencher o espaço. Havia pensado no que era saber muito e ser tratada como se soubesse nada. Havia pensado no que era ocupar um espaço por 12 anos e ser invisível dentro dele. Havia pensado no homem na cadeira de rodas que havia dito obrigado em voz baixa para uma pessoa que Isabela nem considerava suficientemente real para merecer um nome pronunciado com respeito. E havia pensado que as histórias raramente terminam onde parecem estar terminando. Os dias que se seguiram àquele almoço tinham a qualidade particular de uma armadilha sendo construída com paciência. Não a pressa de quem teme que o momento passe, mas a deliberação de quem sabe que o momento certo vale a espera. Victor havia passado aquelas semanas acumulando informação com a metodologia silenciosa que havia aplicado a negócios ao longo de décadas. Ele sabia, por meio do advogado e de sistemas de monitoramento que Isabela desconhecia existirem, que ela havia tentado acessar o escritório particular pelo menos 4 vezes nas últimas semanas. Sabia que ela havia contratado, discretamente, um consultor de patrimônio que não tinha nenhuma razão profissional legítima para estar em contato com alguém na sua situação, a menos que alguém estivesse se preparando para uma mudança significativa nas suas circunstâncias financeiras. E sabia que o cofre embutido na parede do escritório, que continha, entre outros documentos, os termos do testamento atual e os detalhes da fusão que estava sendo negociada com os investidores estrangeiros, havia sido submetido a pelo menos 2 tentativas de acesso biométrico com a digital de Isabela, que ele jamais havia autorizado a registrar no sistema. Ela não havia conseguido entrar. O sistema havia bloqueado após a 2ª tentativa e entrado em modo de segurança que exigia o protocolo de override mecânico, um sistema analógico, independente da eletrônica,
projetado exatamente para situações em que a parte digital estava comprometida. Era um sistema antigo, instalado quando a mansão havia sido reformada 12 anos atrás, e havia apenas uma pessoa naquela casa que o conhecia em detalhe suficiente para operá-lo. Victor havia esperado que Isabela fizesse a pergunta errada. Ela fez. Numa tarde em que ela havia entrado no escritório onde ele estava sentado com os papéis que fingia não conseguir ler sem assistência, ela havia mencionado o cofre com a casualidade forçada de quem praticou a frase antes de dizê-la, comentando que seria conveniente ter os documentos do investimento disponíveis antes da chegada dos sócios, que talvez fosse bom resolver o problema do bloqueio antes que se tornasse inconveniente na hora errada. Victor havia ouvido com a atenção invisível que havia desenvolvido ao longo de meses de observação. Depois havia dito, com a voz tranquila de quem está simplesmente resolvendo uma questão prática, que Dona Rosa era a única pessoa que conhecia o mecanismo de override, que havia sido assim desde a instalação, que ele confiava nela completamente para resolver isso antes da chegada dos investidores. Havia uma pausa no final dessa frase, que durou exatamente o tempo necessário para que a informação pousasse. Ele não viu a expressão de Isabela, mas conhecia pessoas o suficiente para saber o que havia acontecido no rosto dela naquele segundo. Na cozinha, naquela mesma tarde, Dona Rosa estava cortando legumes com o ritmo metódico de quem encontra na repetição uma forma de ordem interna quando Isabela entrou sem anunciar, como havia se tornado hábito, com aquela maneira de ocupar os espaços alheios que revelava uma suposição de propriedade que ainda não havia sido formalizada, mas que ela já tratava como concluída. Ela ficou de pé no centro da cozinha e olhou para Dona Rosa com a expressão específica que reservava para conversas que não esperavam ser respondidas. O patrão é cego. Ela disse isso com a mesma neutralidade com que se enuncia um fato climático. Por isso foi enganado pela sua lealdade patética. Mas eu sei o que você é. Uma pausa curta, calculada. Você vai abrir aquele cofre quando eu mandar, e vai fazer isso rápido. Ou eu garanto que você seja demitida e que nunca mais trabalhe nesta cidade. Dona Rosa continuou o movimento com a faca por um segundo, antes de pousar o utensílio sobre a tábua, com a quietude de quem faz isso porque escolhe fazer, não porque foi surpreendida. Ela virou o rosto na direção de Isabela, com a expressão que havia desenvolvido ao longo de 63 anos de vida, que havia incluído muitas versões daquela conversa em ambientes diferentes. O cofre é uma máquina delicada, senhora. A voz era serena, sem desafio explícito, sem a servilidade que Isabela certamente esperava. Precisa ser tratado com respeito. Isabela ficou olhando para ela por um momento com os olhos levemente estreitados, recalibrando. Então saiu da cozinha com a mesma falta de cerimônia com que havia entrado. Dona Rosa ficou de pé por um momento diante da tábua de corte antes de retomar o trabalho. Havia algo no conjunto daquele breve encontro que ela não havia conseguido colocar em palavras, mas que havia sentido com clareza. A sensação de que estava sendo usada como peça em um jogo cujas regras não havia sido convidada a conhecer, e que havia forças em movimento ao redor dela que eram maiores do que a hostilidade de Isabela e mais complexas do que a gratidão silenciosa de Victor. A noite anterior à chegada dos investidores chegou com aquela tensão específica que precede eventos importantes em casas onde eventos importantes acontecem com frequência. A tensão não da ocasião em si, mas de tudo que está prestes a ser decidido por baixo da superfície protocolar do encontro. Isabela havia esperado que a casa ficasse quieta. Havia esperado que os corredores estivessem vazios e que o andar onde ficava o escritório privado estivesse sem movimento antes de se aproximar de Dona Rosa, com aquela combinação de urgência e ameaça que havia se tornado o seu modo padrão de interação. Ela encontrou a governanta no corredor perto do escritório e a conduziu para dentro com uma pressão no braço que não era um convite. O estudo estava escuro, exceto pela luz âmbar do painel biométrico no cofre, que continuava vermelho, e pela luminosidade difusa que entrava pela janela alta. Isabela fechou a porta atrás delas e ficou de pé com os braços cruzados, a postura de alguém que estabelece as condições antes de iniciar a negociação. Ela instruiu Dona Rosa a abrir o cofre. Imediatamente. Agora. Dona Rosa se aproximou do cofre com a calma de sempre e explicou em voz baixa e técnica que o mecanismo analógico de emergência exigia sensibilidade tátil, que era necessário sentir os pinos internos através de um processo que não podia ser apressado sem risco de danificar permanentemente o sistema,
que precisava de silêncio e de tempo. Isabela não queria ouvir sobre silêncio e tempo. O que saiu da boca dela nos minutos seguintes foi o destilado de toda a irritação acumulada nas semanas de espera, de toda a raiva específica de quem descobriu que uma pessoa que considerava irrelevante detinha uma informação que ela precisava. Ela não havia esperado que fosse difícil. Havia esperado que a ameaça do emprego fosse suficiente, que a intimidação fosse suficiente, que a posição social fosse suficiente. A resistência silenciosa de Dona Rosa, não agressiva, não dramática, apenas presente e inabalável, havia se tornado, com o passar dos dias, o tipo de coisa que irrita desproporcionalmente, exatamente porque não oferece superfície de ataque. Ela empurrou Dona Rosa em direção ao cofre, com as duas mãos abertas no ombro dela. Sente então. Mãos velhas para um cofre velho. Dona Rosa recuperou o equilíbrio com uma estabilidade que vinha da base do corpo, os pés bem plantados, a coluna respondendo ao desequilíbrio com a memória muscular de décadas. Levantou a mão na direção do painel manual lateral. Os dedos se aproximando do mecanismo, com a precisão de quem conhece a distância de memória. E então a mão de Isabela desceu. O estalo preencheu o quarto com uma clareza que o silêncio ao redor amplificou. Não foi um movimento calculado. Foi o gesto irrefreável de alguém que perdeu a contenção que havia mantido aparente por tempo demais, o momento em que a máscara de ambição estratégica cedeu e revelou debaixo dela apenas fúria pequena e crua. Dona Rosa recuou meio passo. Ficou de pé com a mão atingida fechada contra o peito, não como gesto de dor, mas como o gesto instintivo de proteger algo que foi tocado sem direito. Ela não chorou. Os olhos dela não foram para o chão, foram para Isabela. E o que havia nesses olhos não era medo. Não era nem mesmo raiva, que seria mais fácil de suportar. Era algo que Isabela claramente não havia esperado encontrar. Uma decepção profunda e tranquila. O olhar de quem viu em outra pessoa algo que esperava não ter que ver. Que reconhece a tristeza específica de quem confirmou o que esperava, que não fosse verdade. Do outro lado da parede, num quarto adjacente que havia sido discretamente equipado com um monitor ligado ao sistema de câmeras internas que apenas ele sabia existir, Victor Andrade segurava o braço da cadeira de rodas com os dedos brancos de pressão contida. Ele havia assistido em silêncio ao que havia acontecido naquele estudo, com a atenção de quem está coletando evidência e com a atenção de quem está lutando contra o impulso de transformar a observação em intervenção. Havia se forçado a ficar sentado com a dificuldade de quem sabe que o momento certo ainda não chegou, e que agir antes do momento certo é desperdiçar tudo que foi construído em paciência. Mas os dedos brancos no braço da cadeira diziam o que o rosto treinado não deixava aparecer. Dona Rosa disse as palavras por último, de costas para o cofre, de frente para Isabela, com a voz que havia sido construída por uma vida inteira de dignidade, mantida em condições que a maioria das pessoas não teria suportado. Você tem um coração cruel, moça. Não havia dramatismo. Era uma constatação enunciada com a serenidade de quem chegou a uma conclusão após observação suficiente. E a crueldade sempre deixa marca. Então virou e saiu do estudo com a cabeça no nível que havia mantido desde que entrou, com o passo de quem não está fugindo, mas encerrando, com a postura que nenhuma quantidade de humilhação havia conseguido curvar em 12 anos. Isabela ficou sozinha no escritório escuro, com o painel vermelho piscando na parede e o eco do próprio gesto ainda no ar. É difícil acreditar que alguém possa levantar a mão contra uma mulher mais velha por pura arrogância e frustração, não é? Que possa usar o poder que acredita ter sobre outra pessoa para infligir dor física e ainda assim dormir tranquila naquela noite. Se você também sente essa revolta, se você está do lado da Dona Rosa, deixe o seu like agora mesmo. Esse gesto simples é a sua forma de dizer que viu, que não passou despercebido, que existe alguém do outro lado dessa tela que se importa com o que aconteceu naquele estudo escuro. Porque a marca que Dona Rosa havia mencionado não era metafórica. Era o tipo de coisa que acontece quando uma pessoa constrói a própria existência, sobre a suposição de que pode tratar outros sem consequência, e que o momento em que a consequência chega é inevitável, não porque alguém decidiu que ela merece punição, mas porque esse é simplesmente o modo como as coisas funcionam, quando a realidade finalmente alcança as suposições. E a realidade naquela casa estava se aproximando com a pontualidade dos investidores, que pousariam em menos de 20 minutos. A manhã da reunião com os investidores chegou com aquela qualidade de inevitabilidade que precede os momentos em que várias forças que vinham se acumulando em direções diferentes finalmente se encontram num ponto único.
Dona Rosa havia acordado antes do alarme, como sempre, e havia realizado o percurso habitual pela mansão com o mesmo ritmo de todos os outros dias, não porque não soubesse o que estava por vir, mas porque a rotina era a forma que havia encontrado de chegar inteira aos momentos difíceis. Havia polido a bandeja de prata da entrada com atenção especial. Havia arrumado as flores do corredor principal. Havia preparado o café da maneira que os visitantes importantes esperavam encontrar. Não porque Isabela houvesse pedido, mas porque era isso que ela fazia, porque o cuidado com que realizava o trabalho não dependia de quem estava assistindo. Os investidores chegaram às 10 da manhã em 2 carros pretos que pararam com precisão na entrada circular da mansão. Eram 4 homens de idades e sotaques diferentes, com o tipo de postura que o dinheiro sério produz. Não a postura exibicionista da riqueza nova, mas a postura contida de quem não precisa demonstrar nada, porque a demonstração já foi feita em outros ambientes. Eles cumprimentaram Isabela com a cortesia profissional que se reserva para situações em que ainda não se formou uma opinião completa sobre a pessoa à frente. Victor havia sido comunicado da chegada através do sistema interno. Estava no seu quarto, segundo Isabela havia informado aos visitantes, descansando antes de se juntar ao grupo. A condição visual tornava as manhãs agitadas cansativas. Era uma explicação que ela havia oferecido com a solicitude performática de alguém que cuida, e os investidores haviam aceito, com a polidez de quem não tem razão para questionar. A reunião havia começado na sala principal, com documentos sobre a mesa e café nas xícaras que Dona Rosa havia servido em silêncio, movendo-se entre as cadeiras com a invisibilidade aprendida ao longo de anos. Ela havia notado os olhares, discretos, profissionais, mas presentes, que os investidores trocavam entre si quando Isabela falava. Havia na linguagem deles a contenção de quem ainda está avaliando, de quem chegou com perguntas que ainda não foram respondidas de forma satisfatória. Foi numa pausa entre tópicos que Isabela virou para ela. A solicitação havia sido embrulhada na linguagem da demonstração. Havia um documento específico no cofre que os investidores precisavam ver, e seria uma oportunidade de mostrar o sistema de segurança da mansão em funcionamento, a sofisticação dos protocolos, a atenção aos detalhes que caracterizava a administração da propriedade. Era o tipo de frase que soa razoável até ser examinada de perto, e os investidores não tinham contexto suficiente para examiná-la de perto. Dona Rosa havia respondido com a serenidade de sempre. Havia explicado em voz baixa e direta que o mecanismo de emergência do cofre era sensível e precisava de condições específicas para ser operado corretamente, que precisava de silêncio, de concentração e que não era um processo adequado para ser realizado como demonstração diante de uma audiência. O rosto de Isabela havia mudado por um segundo antes de se recompor. Então ela havia começado, não com gritos imediatos, com aquele tom de paciência forçada que é mais condescendente do que o grito, porque implica que a pessoa do outro lado é simples demais para merecer confronto direto. Havia se virado para os investidores com um sorriso que pedia desculpas pelo inconveniente de ter que lidar com funcionários teimosos, e havia dito, com a leveza estudada de quem está fazendo uma observação menor, que às vezes as pessoas mais velhas desenvolvem resistências irracionais às mudanças de rotina. Depois havia virado para Dona Rosa e a chamado de mulher obstinada com a casualidade de quem não considera que está dizendo algo que precise ser justificado. Os investidores haviam ficado levemente mais quietos. Dona Rosa havia dito que precisava encontrar o Sr. Victor antes de proceder com qualquer coisa relacionada ao cofre. Era uma declaração simples, enunciada com a clareza de quem não está negociando, mas informando. Ela havia dado um passo em direção à saída do estudo, com a intenção direta de ir até o quarto onde ela sabia que ele estava. Isabela havia chegado à porta antes dela. Não havia sido um movimento violento. Havia sido o posicionamento deliberado de um corpo entre outro corpo e a saída, com a força específica de quem usa o espaço físico como instrumento de controle. Ela havia ficado de pé, com as costas contra a porta e os braços levemente abertos, e havia dito o que tinha a dizer com a voz baixa o suficiente para que os investidores do outro lado da sala não pudessem ouvir as palavras com clareza, apenas o tom. Havia mencionado objetos desaparecidos. Havia mencionado anos de acesso à casa. Havia dito que era muito simples, com uma visita à delegacia, fazer com que a narrativa de uma governanta que havia servido uma mansão por 12 anos se transformasse numa narrativa completamente diferente.
A narrativa de uma funcionária que havia aproveitado a confiança de um patrão com a visão comprometida para remover pequenas coisas que ninguém notaria, até que alguém olhasse com atenção. Era uma ameaça construída sobre nada real. Mas ameaças construídas sobre nada real são às vezes as mais eficazes, porque o custo de desmontá-las pode ser maior do que o custo de ceder. Os investidores haviam ficado visivelmente desconfortáveis. 2 deles haviam se voltado ligeiramente para os papéis à frente deles, com um afastamento discreto de quem prefere não ter presenciado o que acabou de presenciar. Nenhum havia dito nada. Dona Rosa olhou para a porta bloqueada. Olhou para os homens que não intervieram. Olhou para Isabela com aquela avaliação tranquila, que havia durado apenas 1 segundo, mas que foi completa. E então virou para o cofre. Ela se aproximou devagar, com os passos contados de quem está tomando uma decisão a cada centímetro percorrido. Quando chegou perto o suficiente, ficou parada por um momento com as mãos a alguns centímetros da superfície fria do metal. E havia algo nessa pausa que era diferente de todas as pausas anteriores daquela noite. Era a pausa de quem está reunindo não apenas concentração, mas tudo o que havia aprendido ao longo de uma vida inteira de atenção, paga as coisas que a maioria das pessoas não considerava dignas de atenção. Ela levantou uma das mãos e a colocou contra o metal do cofre. Depois inclinou levemente a cabeça e encostou a orelha na superfície fria, com o gesto de quem coloca a orelha numa porta para ouvir o que está do outro lado. Mas este não era o gesto impreciso da ansiedade. Era o gesto técnico de quem sabe exatamente o que está procurando e onde procurar. O estudo havia ficado em silêncio. Não o silêncio forçado de antes, quando Isabela havia comandado a atenção. Era o silêncio que acontece quando as pessoas numa sala percebem que estão diante de algo que não entendem, mas que reconhecem intuitivamente como real. O silêncio do respeito involuntário. Dona Rosa começou a percutir a superfície do cofre com a ponta da unha, em movimentos lentos e sistemáticos, da esquerda para a direita, linha por linha, com uma regularidade que parecia mapeamento. Os olhos estavam fechados. O rosto estava quieto, com aquela quietude específica de concentração profunda, onde o resto do mundo se torna ruído de fundo. Isabela havia observado por 30 segundos, com os braços cruzados antes de comentar, em voz alta o suficiente para ser ouvida, que estava vendo sinais claros de senilidade em tempo real e que Victor precisaria ser informado imediatamente sobre o estado deteriorado da sua governanta. Um dos investidores olhou para ela com uma expressão que não era de concordância. E então os olhos de Dona Rosa se abriram. Não abriram devagar. Não abriram com o movimento gradual de quem está voltando à superfície. Abriram de repente, com a precisão do momento em que uma informação que estava sendo procurada finalmente é encontrada. Os olhos de alguém que ouviu o que estava ouvindo e sabe exatamente o que ouviu. Ela ficou de pé com a postura transformada pela certeza. As mãos que haviam estado a centímetros do metal agora se moviam com uma confiança diferente de tudo o que havia demonstrado até aquele momento. Não a confiança performática de quem quer ser visto, mas a confiança funcional de quem simplesmente sabe o que está fazendo e faz. Isabela abriu a boca, mas o som que veio a seguir não foi a voz dela. Foi o clique. Limpo, preciso, com a satisfação mecânica de um sistema bem construído encontrando o alinhamento que havia perdido. O terceiro pino do lado esquerdo voltando ao lugar onde pertencia, e então os outros em sequência, e então a alavanca principal cedendo com aquela resistência calculada que os fabricantes colocam ali para que a abertura nunca seja acidental. A porta do cofre se abriu. O estudo ficou completamente imóvel. Dona Rosa deu um passo para trás e ficou de pé com os braços ao lado do corpo, os olhos voltados para os investidores com uma expressão que não pedia validação nem aprovação. Era simplesmente a expressão de alguém que concluiu o que havia sido pedido e está disponível para o que vem a seguir. Isabela estava olhando para o cofre aberto com uma expressão que havia deixado de ser calculada. Era o rosto de alguém cujo roteiro havia chegado ao fim antes do previsto e que ainda não havia escrito o próximo. O silêncio que se instalou depois que a porta do cofre se abriu era diferente do silêncio de antes. Antes, havia sido o silêncio da contenção. Pessoas segurando o que sentiam porque não havia clareza suficiente para liberar. Este era outro tipo. Era o silêncio de quem está processando algo que chegou de um ângulo que não havia sido antecipado. Dona Rosa ficou de pé por um momento com a porta aberta ao lado dela. Então virou para os investidores. Quando falou, a voz havia mudado de registro.
Não era mais a voz baixa e cuidadosa da governanta que navega um ambiente hostil com os instrumentos da quietude. Era uma voz diferente, clara, firme, com a autoridade natural de quem não está pedindo atenção, mas simplesmente ocupando o espaço que lhe pertence por competência. A falha não está no código. Ela disse isso com a precisão de um diagnóstico que havia sido formulado há muito tempo e que estava sendo enunciado agora pela primeira vez em voz alta. É uma falha de hardware. O atuador do terceiro pino está desalinhado por 0,3 milímetros. É um defeito de fabricação do lote original deste modelo de cofre. Ela se virou levemente e apontou para o canto inferior da estrutura metálica, para um número gravado no aço, com a discrição dos códigos que existem para os técnicos, não para os usuários. Reportei este defeito ao fabricante há 11 anos. Nunca foi corrigido. Um dos investidores havia se inclinado para a frente na cadeira. Outro havia pousado a caneta que segurava. Isabela havia ficado imóvel com uma imobilidade diferente da postura de controle de antes. Era a imobilidade de quem perdeu o fio condutor da narrativa que havia estado gerenciando e ainda não encontrou o próximo ponto de apoio. Dona Rosa caminhou até a estante de livros com o passo direto de quem conhece a distância de memória. Percorreu os volumes com os dedos por um segundo, não procurando, apenas confirmando a posição, e retirou um manual técnico de capa azul desbotada que havia estado naquele lugar desde o primeiro dia em que ela havia colocado. Abriu na contracapa e retirou de dentro dela uma chave de fenda magnética pequena, de cabo fino, que havia sido colocada naquele esconderijo específico pelo mesmo motivo que alguém guarda uma chave sobressalente num lugar que só ela conhece. Voltou ao cofre. O que aconteceu nos 2 minutos seguintes não tinha a qualidade do improviso. Tinha a qualidade do domínio técnico que não precisa de preparação, porque está incorporado. As mãos se movendo com a memória muscular de quem realizou aquele procedimento específico centenas de vezes em condições diversas, incluindo condições muito piores do que um estudo iluminado com investidores sentados ao fundo. Ela removeu o painel lateral com 4 movimentos precisos, expondo a mecânica interna. Localizou o parafuso de ajuste do terceiro atuador sem precisar procurá-lo, porque sabia onde estava, porque havia projetado o sistema que definia onde deveria estar. A chave de fenda magnética entrou no encaixe com a satisfação do ajuste perfeito. 1/4 de volta. Não mais. O cofre emitiu um clique suave, que era completamente diferente do clique mecânico de antes. Era o clique de um sistema voltando ao alinhamento correto, o som de uma máquina reconhecendo que foi devolvida ao estado para o qual havia sido construída. Dona Rosa se levantou, voltou ao painel externo, e os dedos voaram sobre o teclado com uma velocidade e uma confiança que não eram as da usuária, mas as de quem escreveu o protocolo que o teclado executa, uma sequência de código que não estava em nenhum manual do usuário, porque havia sido construída como caminho de emergência de nível de engenheiro, existente apenas no conhecimento de quem havia desenvolvido o firmware original. A porta do cofre se abriu completamente, com a suavidade de um mecanismo funcionando como deveria. O gesto de alguém que havia acabado de destravar um cofre de alta segurança com a elegância de quem abre uma gaveta familiar. Um dos investidores fez um som involuntário que não chegou a ser palavra. Outro havia se levantado levemente da cadeira sem perceber. O terceiro estava olhando para Dona Rosa, com a expressão recalibrada, de quem está revisando em tempo real a categoria em que havia colocado alguém. Isabela estava branca. Não o branco do susto rápido. Era o branco da compreensão, chegando em camadas, cada uma revelando algo que a anterior ainda não havia mostrado completamente. Os lábios dela haviam se fechado numa linha que não era mais arrogância nem fúria, mas o precursor silencioso de algo que ainda não havia encontrado forma. Dona Rosa se virou para ela com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Meu nome é Rosa Alencar. Ela disse o nome com a naturalidade de quem o está pronunciando no idioma em que sempre pertenceu, não o nome que havia ficado reduzido a empregada ou a governanta, ou o pronome impreciso que Isabela havia usado quando não havia considerado necessário pronunciar nome nenhum. Escrevi o firmware original deste cofre para a Halcyon Security Solutions em 2012. Sem drama, sem elevação de voz, com a serenidade de quem apresenta um fato que é simplesmente verdadeiro, independentemente de quem está presente para ouvi-lo. Me aposentei para cuidar da minha filha, que estava doente. Uma pausa curta, não calculada para efeito, mas real,
O tipo de pausa que acontece quando uma pessoa menciona algo que ainda pesa. Quando ela faleceu, aceitei este emprego porque precisava de paz, não porque precisava de dinheiro. Os investidores estavam completamente quietos. Ela virou o rosto para a porta. Victor Andrade havia entrado no estudo em silêncio, sem que ninguém houvesse ouvido a cadeira de rodas se aproximar pelo corredor. Estava parado na soleira com os óculos escuros na mão, não no rosto, na mão, e havia no conjunto da sua postura algo que era ao mesmo tempo a confirmação de uma suspeita e a exposição de uma escolha que havia sido mantida em privacidade por tempo suficiente. Dona Rosa olhou para ele. Soube que o senhor não estava cego há 3 semanas. A voz era idêntica à de antes, sem acusação, sem surpresa performática, com a mesma serenidade com que havia dito tudo o mais. Não disse nada porque respeitei o teste que o senhor estava fazendo. Ela fez uma pausa de 1 segundo. Era um teste necessário. Victor ficou imóvel por um momento na soleira. Havia no rosto dele, agora visível sem os óculos, uma expressão que era uma das mais honestas que havia exibido em muito tempo. A expressão de alguém que esperava uma coisa e encontrou algo maior do que havia esperado. Um dos investidores voltou o olhar para Isabela, com a lentidão de quem está completando um raciocínio que havia começado antes de entrar naquela sala. Isabela havia recuado um passo em direção à parede sem perceber. O vestido impecável, o cabelo no lugar, os sapatos corretos, tudo o que havia sido construído como armadura de posição social estava intacto na forma, mas havia perdido a substância, como um uniforme num corpo que já não ocupa o cargo que o uniforme representava. A marca que Dona Rosa havia mencionado na noite anterior estava se tornando visível. Não era uma marca física, era a marca do momento em que a realidade finalmente alcança a performance. Quando as pessoas ao redor de alguém veem simultaneamente o que essa pessoa é e o que havia fingido ser, e a distância entre as duas coisas se torna impossível de ignorar. Dona Rosa tirou os óculos de leitura que havia usado naquela manhã, não porque estivesse erguendo uma revelação dramática, mas com o gesto simples e cotidiano de quem não precisa mais deles para o que vem a seguir. Sem eles, os olhos que apareceram eram os olhos que haviam estado ali o tempo todo por baixo da figura silenciosa da governanta. Aguçados, observadores, com aquela qualidade específica de inteligência que não precisa de anúncio, porque está presente em cada gesto de quem a possui. Um dos investidores se levantou completamente da cadeira, e a sala, finalmente, começou a entender o que havia estado diante dela desde o início. O que aconteceu a seguir foi lento o suficiente para que cada pessoa na sala pudesse acompanhar cada etapa, e rápido o suficiente para que ninguém tivesse tempo de intervir entre uma e a próxima. Victor Andrade colocou as mãos nos braços da cadeira de rodas e se levantou. Não com dificuldade, não com a hesitação de alguém recuperando um equilíbrio perdido, com a firmeza de alguém que havia estado de pé o tempo todo e que estava simplesmente parando de fingir o contrário. Era um homem de porte sólido e olhos que, sem os óculos escuros, tinham aquela qualidade específica de quem passou muito tempo observando sem ser observado de volta. Olhos que haviam visto muita coisa naquele estudo naquelas semanas e que agora olhavam para Isabela com uma expressão que era a coisa mais fria e mais completa que havia aparecido no rosto dele durante toda aquela história. Não era raiva, era a decepção de alguém que havia esperado estar errado e descobriu que estava certo. Ele ficou de pé por um momento em silêncio, deixando que a imagem pousasse. O homem que havia estado numa cadeira de rodas durante meses, de pé, sem óculos, olhando para a mulher que havia acreditado que o estava enganando enquanto ela era quem estava sendo observada. Isabela abriu a boca, fechou. O rosto dela atravessou em segundos uma sequência de expressões que não encontravam resolução. Surpresa, cálculo, negação, e debaixo de tudo isso, o início do pânico que acontece quando se percebe que não há versão desta situação que seja gerenciável. Victor se virou para os investidores. Cavalheiros. A voz era a voz de reuniões de negócios, direta, sem ornamento, com a precisão de quem sabe que o tempo de outras pessoas tem valor. Acabaram de testemunhar o caráter da mulher com quem eu planejava me casar. Uma pausa de 1 segundo. A fusão prosseguirá conforme planejado, mas o testamento foi reescrito esta manhã. Nada irá para ela. O silêncio que se seguiu era o silêncio de 4 homens de negócios, processando simultaneamente o que haviam acabado de testemunhar e o que isso significava para as decisões que haviam chegado até ali, dispostos a tomar. Isabela começou a falar.
Começou com negação. Havia sido mal interpretada. Havia sido o estresse, havia sido a pressão do evento. Depois passou para explicação. Ela havia apenas tentado gerir uma situação difícil com um funcionário não cooperativo. Depois, quando nenhuma das duas versões encontrou o tipo de receptividade que precisava, foi para o ataque, afirmando que tudo havia sido manipulado, que Victor havia armado contra ela, que havia algo fundamentalmente injusto no que estava acontecendo. Victor simplesmente disse que havia câmeras. Disse isso com a calma de quem entrega uma informação que encerra uma discussão, não com a satisfação de quem está vencendo um argumento. Havia câmeras e havia microfones e havia registros de tudo. Da noite anterior no estudo, da cozinha, dos corredores, das conversas que ela havia tido com a confiança de quem acredita que os empregados e os inválidos não contam como testemunhas. Havia o estalo da mão contra o pulso de Dona Rosa, registrado em áudio com a clareza impiedosa dos equipamentos bons. Havia as ameaças sobre os objetos desaparecidos, registradas com a mesma clareza. Havia um arquivo completo que o advogado já possuía desde aquela manhã. O fundo fiduciário estava suspenso. A família seria informada pelos canais corretos. E havia uma equipe de segurança esperando no corredor. Isabela saiu do estudo como entram os temporais, com volume e força e a convicção de que o barulho é poder, e se dissipou pela porta com a mesma lógica, deixando atrás de si apenas o eco de palavras que não haviam encontrado superfície de pouso. O estudo ficou em silêncio. Um dos investidores olhou para o outro. Havia entre eles a comunicação silenciosa de pessoas que trabalham juntas há tempo suficiente para não precisar de palavras em certos momentos. O mais velho dos quatro se levantou, botou o paletó no lugar com um gesto pequeno e disse que aguardariam na sala principal enquanto o anfitrião tratava do que precisava ser tratado. Era a cortesia genuína de quem reconhece que há um momento privado acontecendo e que o momento privado merece espaço. Eles saíram. E Vitor Andrade ficou de pé no centro do estudo, com o cofre aberto ao lado e Dona Rosa diante dele. E fez algo que provavelmente não havia feito diante de muitas pessoas ao longo de uma vida construída sobre a postura de quem está sempre no controle. Inclinou a cabeça. Não o aceno educado das apresentações formais. Foi uma inclinação real, com o peso genuíno de alguém que está reconhecendo uma dívida que não pode ser paga com dinheiro. Devo-lhe uma desculpa. A voz havia perdido a textura de reunião de negócios. Era a voz de uma pessoa falando para outra pessoa, sem a camada de posição entre elas. Pensei que estava testando os outros, mas fui eu quem estava sendo testado. Dona Rosa o olhou por um momento, com aquela avaliação tranquila que havia aplicado a tudo ao longo daquela história. Havia no seu rosto algo que era avaliação e reconhecimento ao mesmo tempo. O reconhecimento de alguém que vê honestidade chegando de um lugar inesperado e a recebe pelo que é, sem cerimônia excessiva. Victor disse o que havia pensado ao longo das semanas em que havia observado. Disse que havia uma divisão nova sendo construída dentro da empresa. Segurança de sistemas, especificamente sistemas de automação residencial e corporativa de alto padrão, um mercado que havia crescido mais rápido do que a competência disponível para atendê-lo. Disse que havia uma posição que havia tentado preencher 3 vezes nos últimos 2 anos, sem encontrar a pessoa certa. Disse que havia entendido naqueles 2 minutos diante do cofre que a pessoa certa havia estado debaixo do seu teto por 12 anos, lavando sua prata e dobrando suas camisas com precisão militar. Ele ofereceu o cargo de diretora de tecnologia da nova divisão. Disse, com uma seriedade que não deixava margem para ser interpretada como gentileza vazia, que as mãos dela haviam construído a fundação de uma parte daquele setor, que era a hora de que liderassem. Dona Rosa ficou em silêncio por um momento, que não era hesitação, mas o espaço que uma pessoa precisa quando algo verdadeiramente inesperado acontece. E ela precisa verificar se é real antes de responder como se fosse. Ela colocou a mão no bolso do avental. Havia ali uma fotografia que havia ficado naquele bolso ao longo de todos os meses de serviço naquela casa. A fotografia da filha, com o sorriso aberto de quem não sabe ainda o peso que a vida tem. Ela não atirou. Apenas assentiu sob os dedos por um segundo, com a familiaridade de um gesto que havia feito tantas vezes que havia se tornado oração. Então olhou para Victor com o sorriso que havia estado ausente por tanto tempo, que quando apareceu, parecia mudar a composição inteira do rosto. Não o sorriso pequeno e triste da noite do copo derrubado, mas o outro, o que havia estado guardado embaixo de tudo, o sorriso real de uma mulher que ainda tem coisas que a alegram
e que estava simplesmente esperando por um motivo adequado para mostrá-lo. Só se eu puder trabalhar de casa nas quartas-feiras. A voz tinha um calor que não havia estado nela durante toda a história anterior. Gosto de cuidar do jardim. Victor Hill. Era um riso genuíno, o tipo que acontece quando o alívio e a surpresa chegam juntos. O riso de um homem que havia passado meses em vigilância constante e que estava naquele momento simplesmente presente numa sala com outra pessoa que o havia surpreendido da melhor forma possível. Do corredor, um dos investidores havia parado na porta com um sorriso discreto, de quem ouviu o suficiente para entender que a reunião que estava prestes a ter seria diferente da que havia planejado. E diferente de formas que provavelmente seriam melhores. Os meses que se seguiram foram os meses em que as coisas encontram o nível em que deveriam ter estado desde o início. Dona Rosa trocou o avental cinza por uma blusa simples e elegante, que era o tipo de roupa que ela havia deixado de usar quando havia deixado de precisar ser vista de determinada forma. A mesa onde trabalhou passou a ser uma mesa de escritório com 2 monitores e uma cadeira boa. E os jovens engenheiros que vinham até ela chegavam com a postura específica de quem está diante de alguém que sabe muito mais do que eles e que tem a generosidade de compartilhar sem fazer disso uma demonstração de poder. A história que Victor havia escolhido contar publicamente, não com detalhes que expusessem o que havia sido privado, mas com a essência de uma mulher que havia escrito firmware de segurança e passado 12 anos como governanta e aberto um cofre com os dedos quando o software havia falhado. Havia chegado ao mercado com aquela velocidade específica das histórias que parecem impossíveis e que, por isso, são impossíveis de ignorar. As vendas da divisão nova haviam crescido de formas que os analistas haviam levado algumas semanas para conseguir modelar com precisão. Isabela havia saído daquela casa com o volume de quem acredita que o barulho é poder, e havia descoberto que o eco dura pouco tempo. O nome dela havia chegado aos círculos onde ela precisava que soasse bem com a tonalidade errada. Não por campanha, não por retaliação organizada, mas pelo processo simples e inevitável pelo qual as histórias verdadeiras se movem entre pessoas que têm interesse em saber a verdade sobre quem frequenta os seus ambientes. 3 contratos importantes da família haviam se dissolvido dentro do ano, com as explicações vagas que esse mundo reserva para os afastamentos que prefere não justificar em voz alta. Não havia processo formal, não havia precisado haver. Numa tarde de quarta-feira, o jardim de Rosa Alencar estava em silêncio produtivo. O silêncio de terra trabalhada e plantas que respondem à atenção regular com a lealdade simples das coisas vivas. Havia uma fundação nova, que havia sido registrada naquele mesmo ano, dedicada a ensinar programação para meninas de contextos sem recursos, e havia uma lista de espera para o programa que havia crescido mais rápido do que a capacidade de atendimento, o que era o tipo de problema que Rosa havia aprendido a considerar o melhor tipo de problema. Ela se ajoelhou ao lado de uma muda que havia plantado na semana anterior, verificou a terra com os dedos com a mesma atenção tátil que havia aplicado ao painel do cofre naquele estudo e ficou satisfeita com o que encontrou. Agora eu pergunto a você, no lugar de Dona Rosa depois de 12 anos servindo em silêncio, depois da humilhação, depois do estalo, depois de tudo que tentaram fazer com o nome dela, você teria aceitado a proposta de Victor? Ou o teste que ele havia feito, usando você sem que soubesse, seria grande demais para ser perdoado? Escreva nos comentários. Quero saber de verdade o que você faria no lugar dela. Porque essa história nos ensina que o valor verdadeiro de uma pessoa nunca está no título que carrega nem no uniforme que usa, mas na sabedoria que construiu e na gentileza com que a exerce, mesmo quando ninguém está assistindo. Que as pessoas que são tratadas como invisíveis muitas vezes enxergam tudo com mais clareza do que quem acredita estar no centro da cena. E que o respeito que se recusa a pedir emprestado é o único tipo que dura. Se você acredita que cada pessoa merece ser vista pelo que realmente é, e se gosta de histórias que nos lembram do melhor que existe em nós, inscreva-se no canal e ative o sininho para fazer parte da nossa família. A próxima história já está esperando por você.